E aí, galera, tudo bom? Essa aula é sobre cadeia e teia alimentar. Seria legal se vocês vissem um outro vídeo que eu fiz chamado Os Conceitos Básicos de Ecologia antes de ver essa aula, porque lá eu falo alguns conceitos que são importantes para entender essa aula, beleza? Então é isso. Essa é uma aula bem curtinha e rápida, espero que vocês gostem. A cadeia alimentar é uma representação linear das relações de alimentação que ocorrem em um ecossistema, e cada etapa da cadeia alimentar a gente vai chamar de nível trófico. Em uma cadeia alimentar, a gente consegue perceber o nível de dependência entre as espécies para se manter o ecossistema em equilíbrio. Por isso, alterações na cadeia alimentar, geralmente por ação humana, podem ter resultados catastróficos, levando algumas espécies à extinção ou ao crescimento fora do controle de outras. Cada ser vivo que está em uma cadeia alimentar ocupa uma posição, e essa posição a gente chama de nível trófico. Existem 3 tipos principais de níveis tróficos: os produtores, os consumidores e os decompositores, e a gente vai ver mais pra frente a definição de cada um deles. No primeiro nível trófico de qualquer cadeia alimentar, a gente sempre vai ter um produtor. Os produtores são aqueles organismos autotróficos, que realizam processos como a fotossíntese e a quimiossíntese. Então, quando a gente pensa em produtor, a gente geralmente pensa nas plantas e nas algas, que é o que acontece na maioria dos ecossistemas. Mas o que acontece então nos ecossistemas que não conseguem receber luz solar, como por exemplo no fundo dos oceanos? Bom, nesse caso a gente encontra bactérias quimiosintetizantes que utilizam o sulfato de hidrogênio e o metano como fonte energética, e elas fazem o papel de produtor, ou seja, elas ocupam o primeiro nível trófico. Os consumidores são organismos que se alimentam de outros seres vivos, por isso são considerados heterotróficos, já que não produzem seu próprio alimento. Em uma cadeia alimentar, a gente divide consumidores em consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Os consumidores primários são aqueles que se alimentam diretamente do produtor. Já o consumidor secundário se alimenta do consumidor primário, e por aí vai. Os decompositores são organismos que decompõem a matéria morta e por isso são importantes para a ciclagem dos nutrientes. Esses nutrientes são depois reaproveitados pelos produtores. Como os decompositores transformam matéria orgânica em matéria inorgânica, eles são essenciais para a ciclagem dos nutrientes e, consequentemente, para a manutenção do ecossistema. São exemplos de decompositores, fungos e bactérias. Tá, agora que a gente já viu os nomes de todos os níveis tróficos e a função de cada um deles, a gente pode entender melhor como funciona uma cadeia alimentar. As setas, geralmente, tanto em uma cadeia alimentar como em uma teia alimentar, significam serve de alimento para. Por isso, o produtor serve de alimento para o consumidor primário e o consumidor primário serve de alimento para o consumidor secundário. Lembrando que os decompositores não costumam ser representados em uma cadeia alimentar, já que a função deles é apenas a ciclagem dos nutrientes. É comum a gente ver em uma cadeia alimentar o consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário e até o consumidor quaternário, mas por que a gente não vê mais consumidores? Não existe exatamente uma regra para dizer qual é o número máximo de consumidores que a gente tem em uma cadeia alimentar, mas a gente sabe que esse número raramente passa ali dos 5. Isso porque a gente tem um problema. O problema é que só 10% da energia é passada para o nível trófico seguinte, já que 90% é usado em processos metabólicos. Isso explica porque a gente não tem cadeias alimentares muito longas, porque não seria energeticamente favorável. Diferente da cadeia alimentar, a teia alimentar não é uma representação linear. Na verdade, ela mostra as interconexões que acontecem naturalmente entre as cadeias alimentares de um ecossistema. A teia alimentar é uma representação muito mais real do que acontece de fato num ecossistema. Isso porque um animal num ecossistema não tem só uma única fonte de alimento, e isso faz com que as relações sejam muito mais complexas. Na verdade, a cadeia alimentar é só um recorte, e a teia alimentar seria uma visão maior. Então é isso, chegamos ao fim de mais uma aula. Não esquece de seguir a gente no Instagram e qualquer dúvida é só deixar nos comentários aqui embaixo que a gente vai tentar responder. Tchau e a gente se vê numa próxima aula.